Certamente você já ouviu falar daquela frase muito famosa: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, não é mesmo? Pois é, o que você não sabia é que essa regra é chamada de regra de ouro e ela é inspirada no quê? Em que livro? No livro da Bíblia, tá bem? No maior best-seller que nós temos até hoje. E nesse vídeo você vai aprender de forma prática como a gente pode utilizar essa regra de ouro no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida e a das pessoas à nossa volta. E para isso, vamos seguir o seguinte sumário. Nós vamos falar sobre o que é a regra de ouro e justiça e sobre a aplicabilidade, como utilizar aquilo no nosso dia a dia e sobre possíveis consequências. E se você quer aprender como utilizar a regra de ouro na sua vida de forma justa, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal onde a gente promove o crescimento pessoal das pessoas por meio de análises literárias. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos. Sem enrolação, vamos ver o que é a regra de ouro. Então a regra de ouro, ela está lá em Mateus 7,12 e nos diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, pessoal, aqui a gente está falando de um princípio universal que ele nos ajuda a tomar decisões mais justas, tá bem? Por quê? Porque as nossas decisões, se a gente se basear nisso, estarão com base na virtude, serão decisões virtuosas. Por quê? Porque de acordo com Aristóteles, a virtude é a nossa disposição para efetuar uma ação boa, para fazer o bem. Assim, a regra de ouro, ela é um desdobramento do princípio da justiça. E quando a gente fala em regra de ouro, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando que a gente tem que pensar antes de agir. Então, antes de fazer alguma coisa que vai afetar o próximo, a gente tem que pensar sobre as consequências daquilo, entende? Por várias vezes a gente faz coisas para as outras pessoas, envolvemos outras pessoas e não pensamos nas consequências, no que aquilo pode gerar, seja positivo ou negativo. Então, para fazer isso, para utilizar essa regra de ouro, é muito importante que a gente tenha o autoconhecimento. Ah, Patrick, mas como assim? Se autoconhecendo, você vai saber o que é justo para si, e se é justo para si, você vai aplicar para as outras pessoas. Essa regra também tem imperfeições, mas eu falo isso para vocês mais à frente. Nós temos também a interação dessa regra de ouro com a justiça. Como eu falei, ele é um desdobramento do princípio da justiça e ele vai dizer para a gente o quê? Que a justiça, ela é uma ideia de tratar as outras pessoas de forma justa, tá bem? De forma correta, de forma que você ache que seja o bem. Só que o lado ruim é que o bem e o mal, eles dependem do que a pessoa pensa, entende? O que é bem para uma pessoa de esquerda, por exemplo, pode ser o mal para uma pessoa de direita. Se a gente falar pensando nos espectros políticos, entendem? Ah, agora eu entendi! Já injustiça, se a gente for pensar no que diz Aristóteles, injustiça seria o quê? Seria você causar mal para uma outra pessoa de forma dolosa. Ah, Patrick, que papo é esse de doloso? Doloso é quando você faz alguma coisa com a intenção de causar o mal para outra pessoa, entende? Então, essa seria a injustiça. Você tem que querer fazer o mal para outra pessoa. Se você fizer sem querer, no caso, não seria dolosa de fato. São conceitos interessantes e nós temos também o conceito de justiça corretiva. Ah, Patrick, mas que papo é esse de justiça corretiva? É quando você tenta equilibrar aquilo que acontece de ruim, entendeu? Ah, Patrick, mas como assim? Se eu estou andando de carro, eu bato no carro de outra pessoa, então vai causar um dano ao veículo dele. Ele estava tranquilo, eu cometi o erro totalmente. O que eu faço se eu vou utilizar essa justiça corretiva? Eu vou entrar em contato, vou verificar uma forma de cobrir os danos dele. Isso é o mínimo que eu faço. Por quê? Porque na vida dele ele já vai ter que ficar sem o veículo, então ele já vai se ferrar pra caramba. Então eu vou tentar fazer com que aquela pessoa que foi afetada pelo meu mau comportamento, pela minha má ação, que é o quê? Isso pode vir, por mais que venha de uma forma em que eu não queria causar o mal, eu acabei ferrando com a vida daquela pessoa e isso não é correto, isso não é justo de fato. Lembro também que tem erros que a gente comete que não tem jeito, tá? Por exemplo, se um acidente, alguém acabar falecendo por minha culpa, o que acontece? Eu vou fazer o possível para minimizar o dano, as dores daquela família, reduzir o fardo que aquelas pessoas vão carregar, mas eu não consigo trazer a vida daquela pessoa de volta, entendeu? Então eu tenho limites. Para
para isso. Agora vamos falar sobre a aplicabilidade. Assim como eu falei agora há pouco, na área pessoal, a gente tem que entender o que é justo para a gente de acordo com os nossos princípios. Ou seja, assim a gente vai entender o que é uma ação virtuosa, o que é o bem para a gente. E com base nisso, a gente vai agir com relação aos outros. Nós também temos na parte social que a gente deve agir de forma inteligente e sábia. Ou seja, a gente vai agir de forma inteligente fazendo algo na nossa ação que é boa para nós, tá bem? E também de forma sábia, a gente age de uma forma que a gente ajuda o nosso semelhante, fazendo assim a comunidade ficar mais forte e melhorando o nosso ambiente. Além disso, na parte profissional, deixa a ideia para você que o quê? Você tem que ajudar a pessoa quando você acha que deveria ser ajudado, tá? Se você estivesse naquela situação, putz, aqui eu gostaria de uma ajudinha, então o que você faz? Você vai oferecer ajuda para a pessoa, tá? Por várias vezes, se você chegar e fazer aquilo sem falar com a pessoa pode achar que você está querendo dar uma de que é melhor que os outros, que você é melhor que ela, principalmente. Pode se sentir incapaz e vai se sentir acuada e vai começar a fazer ataques agressivos, ataques passivo-agressivos contra você, tá? É muito comum que isso aconteça no ambiente de trabalho. Então, pergunte se a pessoa aceita aquela ajuda. Agindo dessa forma, você aumenta a chance de manter um ambiente de confiança, respeito e também de cooperação, fazendo com que a sua empresa, com que o seu local de trabalho, ele seja melhor para todos, melhor até para o pessoal que ele atende, tá bem? Seguindo, nós temos a área financeira. Pessoal, a regra de ouro na área financeira, ela vai lembrar aquela situação de ética e quando a gente age dessa forma, somos vistos como pessoas mais confiáveis. Confiáveis para quê? Para fazer negócios no futuro. Por exemplo, se a gente pega dinheiro emprestado com alguém, se fôssemos nós a emprestar o dinheiro, o que a gente iria querer daquela pessoa, entende? Você iria querer que ela prestasse contas para você, você iria querer que ela te procurasse quando não conseguisse pagar e não você tivesse que correr atrás daquela pessoa para receber, entende? E também que pagasse em dia. Por quê? Pessoal, o dinheiro na nossa sociedade, ele é visto como, pense no dinheiro como o tempo que a pessoa gastou trabalhando. Para emprestar um salário dela para outra pessoa, ela trabalhou por cerca de 22 dias no mês. Se ela trabalhou 22 dias no mês, emprestou dinheiro, a pessoa não entregou o dinheiro para ela de volta, seja com juros ou sem juros, o que isso significa? Significa que ela perdeu um mês de trabalho, entendeu? Você, quando você pega dinheiro emprestado e não devolve, você não pensa nisso. Por quê? Porque você não respeita o dinheiro dos outros, você respeita apenas o seu dinheiro. Você não utiliza a regra de ouro quando você não respeita as pessoas dessa forma financeira também. E por último, vale lembrar que a regra de ouro, apesar dela ser de ouro, ela não é perfeita, tá, pessoal? Muitas vezes, nós pensamos de uma forma diferente de outras pessoas. Nós temos aquelas três situações. Nós temos o objetivo, o subjetivo e intersubjetivo. Então, o objetivo é aquilo que existe de fato na realidade. Por exemplo, uma vaca. Se outras pessoas olharem, ela tá lá. Ela é uma vaca, é um ser concreto. Já quando falamos em subjetividade, entra aquela situação que as pessoas, o significado de bem para elas pode ser diferente. Se o sujeito A, por exemplo, ele acha que não deve ter a liberdade de expressão e o sujeito B, ele acha que deve ter a liberdade de expressão, o bem para esse aqui é um e o bem para esse outro é outro, entende? Assim, quando a gente usa a regra de ouro, que tenta fazer para outra pessoa o que a gente gostaria para a gente, nem sempre aquilo vai ser positivo, visto de forma positiva pela outra pessoa. É aí que entra também alguns outros conceitos, como a regra de prata ou até mesmo aquela regra em que você vai fazer para o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse para ele, entendeu? É meio que uma forma de hospitalidade máxima, vamos dizer assim. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Se você quer saber sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo no futuro, tá bem? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, é o maior best-seller que nós temos. Além disso, é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que existe. Tudo está contido nele, só que por várias vezes, se você fizer só uma leitura de forma literária mesmo, você não vai conseguir extrair nem perto do máximo dela, tá? A Bíblia é um livro que a gente chama de livro canônico, pelo menos é assim que o Mortimer Adler vai explicar pra gente lá no livro Como Ler Livros. O livro canônico, a diferença dele para os outros é que você, apenas lendo, você não vai extrair
extrair o máximo dele. Você tem que ter algum tipo de pastor, uma pessoa, um intermediário que vai esclarecer para você o que aquilo significa de verdade. Recomendo que você dê uma olhada também nos meus 3 livros, O Combatente, Reality, Como Chegamos Aqui, e também Exército, a Verdade Nua e Crua. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então deixe logo o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e também comente sobre o canal com aquele seu amigo que você sabe que precisa se desenvolver pessoalmente para melhorar a vida dele e melhorar também a vida de outras pessoas da nossa sociedade. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!